oficialmente as suas metas ESG 2040, tornando público o seu compromisso. Para isso, convido aqui ao palco o presidente executivo da Frimeza, senhor Elias José Zidek. Bom, eu acredito que tivemos até agora uma bela jornada, né, Márcio? Sem dúvida. E grandes temas, muitas informações, muitos cases aqui práticos apresentados. A mensagem deixada aqui pelo Sanqueta, acho que é um recado muito claro, né, do que vem por aí. E, por isso, nós todos precisamos avançar o mais rápido possível nesse tema aí de ESG e toda a sua abrangência, né? Como eu falei de manhã, tem que estar embutido no planejamento estratégico, na visão estratégica e nas ações estratégicas das empresas. Então, sem delonga, nós vamos aqui... Eu vou pedir para passar um vídeo que vai rodar alguns dos nossos compromissos que estamos assumindo hoje perante, ou publicamente, perante vocês, das nossos compromissos até 2040. Então, vou pedir para rodar. Você convida? Claro, vamos. Vamos, então, ouvir agora aquela que o senhor Elias, logo no discurso inicial, chamou de tutora, orientadora e apoiadora de todo esse processo que nós vimos aqui. É aquela que ajudou a criar esse roadmap. Para apresentar detalhadamente as ações e os compromissos da Frimeza, eu convido também aqui ao palco a sócia proprietária da Galha Consultoria, doutora Rosilene Rosado.
Ela é especialista em sustentabilidade. Prazer. Especialista em sustentabilidade, em gestão de negócios sustentáveis, em finanças sustentáveis e em inteligência de mercado no agronegócio. É consultora ESG, certificada em GRI, Global Reporting Initiative, e atua na integração de estratégias ESG nos negócios. Por favor. Muito obrigada, Márcio. Obrigada, Elias. Boa tarde a todos vocês. Prazer enorme estar aqui para esse dia tão festivo, né, em que comemoramos aqui um compromisso de tamanha relevância da Frimeza com o mercado, com a sociedade, né, com o planeta, com todo o ambiente em que ela está inserida. Nós já sabemos, e nós ouvimos aqui hoje, desde de manhã, né, em todos os painéis, em todas as conversas, que a sustentabilidade, ela não só vai moldar, né, o futuro dos negócios, mas ela também já está definindo o compasso da forma como nós vamos competir no mercado. Nós vimos aqui, né, ouvimos aqui clientes, né, que são os nossos compradores, falando sobre as suas agendas, aquelas agendas que eles compartilham conosco, porque nós também vimos aqui que esse é um jogo que se joga junto, né? Esse é um trabalho que ocorre na cadeia de valor, em toda a extensão da cadeia de valor. Então, nós estamos compromissados com os compromissos dos nossos clientes. Nós também trazemos para essa agenda os nossos fornecedores. Nós estamos aqui e ouvimos parte de um debate que é bastante amplo, e obviamente não seria possível falar sobre todo ele hoje, da questão das finanças sustentáveis, né, de um ambiente regulatório a que as instituições financeiras estão submetidas e que nós também estamos como tomadores de crédito, né? Então, nós estamos todos envolvidos, isso tudo muda a forma como nós competimos. E a Frimeza está muito atenta a tudo isso. E é por isso que, assim que eu achar o botão, foi, né? Ela está olhando para o futuro, além do presente, quando ela define, estrutura um roadmap de sustentabilidade como esse, e se torna, né, a primeira cooperativa a divulgar um compromisso público com metas e com indicadores em sustentabilidade, que vai moldar justamente a forma como ela compete. E esse foi um processo que foi definido, como nós também ouvimos aqui, que não é um processo, um projeto de curto prazo, né? Envolveu tempo, participação dos seus stakeholders, escuta com essas partes interessadas. A Frimeza é uma organização cooperativa que estava disposta a ouvir, assim como estava disposta a ouvir hoje todas essas partes interessadas que estiveram aqui, né, sobre o contexto. Então, nós passamos por um processo que envolveu todos os seus gestores que estão aqui conosco hoje, né, todas as lideranças, o presidente desde o início, para que nós entendêssemos qual o contexto de sustentabilidade da Frimeza. Porque cada organização tem o seu ambiente de atuação, o seu ecossistema de negócio. Então, eu preciso compreender, dentro daquela cadeia, quais são os impactos que as minhas atividades geram nas pessoas, no meio ambiente, na economia, e como que a governança está estruturada para lidar com riscos e oportunidades que possam decorrer desses impactos que geramos. E aí nós identificamos 20 temas que foram considerados relevantes. Feito isso, nós passamos por um teste de materialidade, que foi a escuta
com alguns dos stakeholders-chave da Frimeza, que, aliás, alguns estiveram aqui hoje. Nós tivemos o prazer de conduzir de maneira independente uma escuta, uma entrevista em profundidade, com clientes, né, no Brasil e no exterior, com fornecedores, com provedores de capital, com cooperados, com membros das afiliadas, para entender se aqueles impactos realmente eram significativos. Dessa forma, foi feita também uma consulta mais abrangente, que envolveu mais de 700 vozes que contribuíram nesse processo e priorizaram esses 11 temas que passaram a compor, então, a gestão estratégica de sustentabilidade da Frimeza. Um processo que também foi validado pela presidência executiva, né, foi encaminhado para a ciência, homologação, conhecimento do seu mais alto órgão de governança. Então, esse processo passou por etapas também de alinhamento, né, desses executivos. Falaram aqui hoje, né, em letramento interno. E isso mesmo, né, isso foi feito e precisa ser feito para que todos nós possamos compreender o movimento que está ocorrendo dentro da organização, de onde estamos partindo, para onde vamos, né, e quais são os conceitos que estão envolvidos nisso, o que precisamos conhecer para aumentar o nosso potencial de contribuição com essa agenda. Nós também fizemos, na linha de que nós já temos muitas iniciativas, né, presidente, e precisamos estruturar e olhar para elas, nós também fizemos um diagnóstico situacional na Frimeza, para mapear todas as iniciativas existentes nos âmbitos social, ambiental, né, as práticas e boas práticas de governança, de componentes de gestão, de políticas, né, de como isso tudo é aplicado nas suas relações de negócio. Também fizemos, e foi muito importante, um benchmarking, olhando para os principais players, né, os principais pares de mercado, tanto da cadeia láctea quanto, né, de cárneos, para compreender quais são as práticas relevantes que essas organizações estão adotando, quais são, né, os níveis evolutivos das suas agendas, dos seus compromissos com o desenvolvimento sustentável, e isso também serviu para parametrizar os nossos executivos, os nossos gestores, de como nós deveríamos trilhar essa jornada. E workshops foram realizados internamente com esse corpo executivo, inclusive para o processo de validação da materialidade de todos esses levantamentos. Mas é muito importante fortalecer, né, e ressaltar a participação dos stakeholders, porque não somos nós, né, que sentamos aqui e definimos como que nós impactamos o mundo ou vice-versa. Nós precisamos olhar isso com a lente daqueles que são ou podem ser afetados pelas nossas atividades, pelos impactos que geramos, né, melhor dizendo. Então, essas vozes importam, e essas vozes contribuíram, né, de maneira extremamente relevante para que nós chegássemos àquela agenda. Quem são essas vozes? Quem são essas partes interessadas? Aqui estão os nossos ativos como empresa. Aqui estão os recursos que nós precisamos para que as nossas atividades ocorram, para que nós possamos gerar e distribuir valor, né? Aqui no caso aos cooperados, às filiadas. Então são essas as vozes que contribuíram para que nós alcançássemos essas metas. Esses foram os 20 temas, né? Só para rapidamente ilustrar, né? Deles
que foram feitos o filtro. Hoje em dia, até quem conhece metodologicamente, nós precisamos aí definir relevância e prioridade, definir limiar. Então, isso tudo foi feito junto a esses stakeholders, e nós chegamos, né, àqueles 11 temas prioritários, que é a materialidade da Frimeza, que é o que mais importa na sua jornada aí pela sustentabilidade. Os temas vocês já viram, né? São os temas que, para nós, né, para a Frimeza, representa a sustentabilidade do negócio, e também é um legado, né, que ela vai construir e deixar aí para um mundo melhor, para o desenvolvimento sustentável que queremos. Esses temas, né, eles estão aí organizados nas dimensões ambiental, social e governança. Isso está relacionado, esse equilíbrio também entre a predominância dos temas por dimensão, isso também tem uma relação direta com os impactos, com os tipos de recursos que a Frimeza utiliza na sua cadeia produtiva, né, intensiva, de recursos ambientais, de recursos sociais, né, de mão de obra, de trabalhadores. Então, temas que são caros, né, recursos que são caros para que essa atividade ela ocorra, e, obviamente, os compromissos com a governança, que são bastante ousados, né, eles passam ali pelas questões de compliance, também pelas questões de certificação, que inclusive ouvimos bastante aqui hoje, né, de fornecedores. Então, no meio ambiente, esses são os temas que vocês viram ali no vídeo, na timeline. A sua distribuição até 2040 está relacionada não só com o objetivo em si, mas também com as atividades estruturantes que serão desenvolvidas para que esses objetivos possam ser alcançados. Então, é importante que saibamos, né, que atrás de cada um desses objetivos, né, presidente, tem um plano de ação robusto que suporta, né, toda o alcance, né, dessas metas que foram estipuladas, e isso, obviamente, também está relacionado a níveis de eficiência atual, né, o quão a Frimeza já é eficiente em relação a esses temas que compõem a sua materialidade. Então, as metas, né, foram parametrizadas e refinadas em cima desses níveis de eficiência de maneira muito técnica por cada gestor, né, das suas áreas. Da mesma forma, as questões sociais, e aqui, inclusive, né, fazendo um recorte aqui, um dos temas materiais da Frimeza é saúde e segurança do consumidor. Então, nós temos alguns temas aqui de meio ambiente que também são transversais, porque estão relacionados à inocuidade de alimentos, e isso, né, tem impacto direto na saúde e segurança do consumidor. Então, esses temas ambientais, eles também, né, dialogam de maneira bastante direta aqui com a materialidade, aqui nos aspectos sociais também. E tudo isso, né, vem aí assegurado por uma governança organizada e estruturada para que socorra, para que essa integração estratégica ela aconteça ao longo do tempo, né? Então, o primeiro passo é um comitê de sustentabilidade, mas aqui nós estamos falando realmente, né, de um comitê embasado em boas práticas, com participação de stakeholders, né, de minorias que possam realmente discutir com propriedade, com profundidade, todos os temas que estão compromissados aqui na agenda da Frimeza e contribuir com os seus alcances, né? Implementar a diligência, gestão de riscos socioambientais, compliance ESG. Isso na governança é extremamente relevante, porque nós também, acho que já ficou claro aqui hoje,
né? Não basta nós termos componentes de gestão. Eu tenho meu código de ética, o de conduta, o de integridade, né? Isso vai variar aí. Eu tenho política de sustentabilidade, eu tenho uma série de instrumentos. Mas como é que eu garanto a eficácia desses instrumentos, que eles sejam devidamente implementados, com políticas de consequências, de providências, né, e todos os mecanismos que devem vir junto, principalmente a devida diligência em casos, né, de violações ou qualquer de direitos, garantias ou qualquer outra questão, né, que seja incompatível com a conduta empresarial responsável adotada pela Frimeza. E, além disso, né, um compromisso na linha da devida diligência, que é auditar 100% de fornecedores críticos em direitos humanos, né, questões trabalhistas e ambientais. Então, de novo, né, a organização realmente preocupada com a eficácia desses mecanismos, né, protetivos que ela possa desenvolver, mas realmente verificar que isso esteja acontecendo na prática e que ela garanta, né, uma cadeia de valor que tenha integridade, que não esteja aí de alguma forma vinculada a questões de riscos sociais, ambientais, né, climáticos, e possa atender às suas necessidades. Esse é o mapa, né, que vocês viram detalhadamente. É o nosso roadmap de sustentabilidade aqui apresentado hoje, né, que dá as diretrizes, que dá os parâmetros, que orienta toda a organização a se mobilizar, né, no curto, no médio e longo prazo, para atingir os seus objetivos e dar o segundo passo dessa jornada, né, presidente? Porque a gente dá o primeiro, mas essa jornada ela é contínua, né? Nós não temos uma linha de chegada, só temos uma linha de partida, e podemos estar sustentáveis, né? Mas não somos, é um trabalho contínuo, de construção contínua, e é realmente um compromisso que vem também, como eu mostrei para vocês, isso não são compromissos isolados, né? Isso envolve uma agenda mais ampla, né, interna, de gestão, que congregam aí 11 planos de ação, né, robustos, bastante abrangentes, que possuem no total ali quase, né, 29 objetivos-chave, 47 iniciativas, né, que já estão sendo disseminadas internamente para esse corpo gestor, com mais de 60 KPIs, e que vão, né, possibilitar o alcance ali daqueles 15 compromissos públicos. Então, isso é para que a gente tenha uma visão, né, uma percepção dos compromissos que a organização assume ao tornar público e ao realmente definir de maneira sólida, trilhar o caminho da sustentabilidade. Em síntese, né, o que nós estamos, eu gosto muito de mostrar nessa visão mais técnica e estratégica, o que diferencia, né, uma ação de um greenwashing, de um social washing, ou de um impact washing, agora, muito na moda, principalmente aqui, né, olhando para o setor financeiro, a visão que nós temos que ter, né, é essa. Nós temos um objetivo como humanidade, que é o desenvolvimento sustentável, que é aquele que todos nós já conhecemos, dentro do nosso futuro comum. Nós temos diretrizes para isso, orientadoras, né, que é o Triple Bottom Line, que é, né, esse tripé que vocês também conhecem da sustentabilidade, que para medi-lo, né, a eficiência, como que nós estamos avançando em relação a essas diretrizes, nós adotamos critérios ESG para isso, que são diversos, né, sociais, ambientais, de governança, mas para que nós possamos realmente definir um plano compatível com a minha cadeia de valor, com os impactos das minhas atividades, eu tenho que fazer análise de materialidade desses impactos, entendê-los, conhecê-los, quantificá-los,
trazer isso para um contexto de riscos e oportunidades e de materialidade, inclusive com dupla materialidade, né, que é o impacto financeiro que possa decorrer desses impactos, e, em cima dessa materialidade, definir um plano de gestão desses temas materiais. É isso aqui que vai dizer realmente o quanto uma organização contribui com o desenvolvimento sustentável. Se ela contribui, né, para a melhoria ou deterioração das condições ambientais, sociais e econômicas no ambiente em que ela opera. Então, e da mesma forma, isso também vai mostrar o seu potencial de impactar alguns ODS de impacto, né, gerar aqui adicionalidade também, professor, né, porque é muito fácil correlacionar com as figurinhas ali, mas nós estamos falando aqui de impacto de verdade, né, o impacto washing está aí para mostrar que isso tem que ser levado a sério, contribuir com a Agenda 2030 e, por fim, né, como o Elias mencionou de manhã, por meio de um relatório de sustentabilidade, que é um instrumento adequado, dar transparência, né, prestar contas sobre os resultados que está sendo alcançado. Então, aquelas metas, aqueles indicadores, num relatório de sustentabilidade, nós iremos dar transparência da performance alcançada, do quanto estamos nos aproximando, né, do alcance daquelas metas, para que todos vocês, todas as partes interessadas da Frimeza e a sociedade em geral, possa acompanhar o alcance desses compromissos e, por fim, né, a contribuição aí da Frimeza com o desenvolvimento sustentável por meio, né, do seu plano ESG 2040, juntos pela sustentabilidade. E, por fim, né, em relação a uma agenda mais técnica, a nossa visão, né, para vocês, ao final de tudo que nós ouvimos hoje, claro que o encerramento não é por minha conta, né, mas o momento é esse, né, por uma série de fatores que nós vimos aqui, seja de mercado, seja em relação ao mercado interno, ao mercado externo, as questões de acesso a capital, as questões, né, até de conduta, né, empresarial responsável mesmo, mas é o momento de os negócios construírem legado para o mundo e gerarem impacto positivo, né? Só que nós falamos muito em futuro, e hoje alguém aqui mencionou, né, 1972, mas isso ainda começou com a Primavera Silenciosa em 62, então nós levamos muito tempo discutindo as coisas e falando em futuro, né? Então, o futuro, como disse até recentemente o presidente do Banco Central, depende das decisões que nós tomamos hoje. Então, nós precisamos tomar decisões como essa hoje, para 2025, 2030, 2040, mas temos que dar início, e é isso que, orgulhosamente, parabéns, presidente, a Frimeza está fazendo hoje, e todos vocês estão aqui testemunhando esse momento, que é muito importante. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Eu tenho só algumas perguntas para fazer para vocês, mas para entender detalhes desse processo. O primeiro, professor, até faço para a senhora que já está aquecida. Quanto tempo levou tudo isso? Quanto tempo levou para se construir e como é esse processo? Claro, não precisa fazer falar todos os detalhes, mas o processo para construir esse caminho. A Frimeza não é pequena, né? Foi uma jornada aí de quase 2 anos. 2 anos. Quase 2 anos, justamente porque foi um processo bastante criterioso, que passou, né, por toda esse inventário, né, esse diagnóstico situacional, todo um levantamento de contexto, de conversa com pessoas, entrevistas. Conversa com pessoas, entrevistas, análise da cadeia de valor, o envolvimento direto, né, dos gestores, que estão todos aqui hoje, merecem um aplauso, né, de todos que estão aqui.
que participaram diretamente das discussões ativas, né? Aí envolve todas as áreas, né, da Frimeza. Eu gostaria de aproveitar, Claro. Dizer que quem realizou todo esse trabalho foi toda a equipe de gestores da Frimeza. Grande parte deles estão aqui, coordenado pela área de gestão e risco e integridade. Aqui o evento mais direto com a área de marketing, mas estão aqui os superintendentes, os gerentes que... Podia se levantar, né, presidente? Para eu o acho que pessoal sim, identificar. eu pediria uma salva de palmas a todos eles. Levantem, Elis, Bosco. Vamos lá. Aê! Porque é bom destacar também, a Frimeza é a primeira cooperativa a assumir esse compromisso público. Exatamente. O cooperativismo, principalmente do Paraná, vem trabalhando acelerado nesse último ano na implementação de ESG. Mas a Frimeza foi a primeira que formatou e apresentou publicamente seus compromissos. E eu fico me perguntando o quanto que o consumidor final sabe disso, ou tem que saber disso, ou como ele consegue saber disso, até para entender com quem ele está lidando, com que empresa ele está fazendo negócio, comprando aquele produto, como transmitir essa informação, até para inspirar, não apenas empresas, como está se fazendo aqui hoje, mas também esse consumidor final, de que algo está mudando e que talvez ele também tivesse que participar disso de alguma forma. Hoje aqui estão participando diversos clientes nossos que são supermercados, os varejistas, atacadistas, né, que também estão aqui participando e muitos deles foram entrevistados no levantamento de temas, de materialidade, quer dizer, eles já foram envolvidos no processo. É claro que agora vem o processo de comunicação disso tudo para todos os nossos clientes. Nós temos hoje próximo a 50 mil clientes ativos da empresa. Então, isso agora está chegando através de toda a força de vendas, né, no campo, gradativamente chegando, e, logicamente, vamos trabalhar com a imprensa também, agora, após assumido e publicado esses compromissos. E, professora Rose, no último painel aqui, o que a gente falou de financiamento, dinheiro para participar, elaborar, planejar e ir elaborando ao longo dos anos essas mudanças. Existe esse financiamento fácil, disponível para essas empresas, talvez não tão grandes ou seguras quanto a Frimeza, mas as menores, as mais que talvez tenham dificuldade primeiramente, em cumprir todas essas metas nesses prazos? Existe um financiamento barato para essas empresas fazerem isso? Pergunto isso na sua experiência, não para fazer um contraponto com o que a gente ouviu aqui, não. Existe. Bom, nós até vimos aqui, né, algumas soluções trazidas, mas hoje as instituições financeiras, elas têm, inclusive, produtos assim de prateleiras, né, que elas chamam, com consórcio, por exemplo, para kit solar, né, financiamentos mais acessíveis. Então, isso tudo realmente, Márcia, muito bacana a sua pergunta, já está acessível ao consumidor também, tanto no crédito, né, quanto na oferta de outros tipos de produtos também, né? Então, está bem difundido. Existem o financiamento dos projetos, que já são as ações implementadas, mas existe no sistema cooperativista o que nós chamamos o Sescope, é o nosso S, que é o serviço de treinamento e social do cooperativismo, vindo de uma taxa recolhida por nós, pelo sistema, e retorna como financiamento da implementação do assessoramento do projeto, entendeu? Então, nesse sentido, existe esse retorno, logicamente que não é 100%, mas é uma boa parte que ajuda a acelerar a implementação dessas ações. E o senhor percebe que para uma empresa crescer, e eu não digo só aqui no Brasil, mas também para exportar, crescer para o exterior, isso é fundamental? Lá fora se cobra um roadmap,
lá fora se cobram metas cumpridas e até que ponto essa cobrança já está limitando o crescimento de certas empresas quando elas querem olhar para fora e eu não cumpri minha meta aqui, eu não posso, talvez eu não consiga ser aceito naquele local. O quanto isso já pressiona as empresas, eu digo agora. Olha, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, né, nós somos considerados um diferencial. Ou seja, numa grande competição de preços né, no mercado, nós somos escolhidos por já adotar essas práticas. Mas existem alguns mercados que é condição básica de cadastramento, de inscrição, de se colocar como fornecedor, é a condição básica de você já ter essas práticas. Então, o mercado mais exigente já exige para que você seja fornecedor. E o mercado não tão exigente, ele já considera que você é diferente. Questão do filtro, né? Tem o filtro positivo e o filtro negativo, né? E você tem aqui a mesma questão. Alguém falou hoje aqui, né? Pode ser até critério de desempate, né? Numa negociação. E pode, né? A gente já vê isso presente nas rodadas de negociação, isso numa série de ambientes, né? Organizacionais. E tem já inúmeros benefícios, a gente pensa muito só, muitas vezes, nas questões de acesso a crédito e etc., né? Mas, em relação, por exemplo, a estendimento de contratos, então, contratos que ocasionalmente eram feitos, por exemplo, anualmente ou a cada 2 anos, eles passam a ter, né, uma duração maior, porque você tem um fornecedor confiável que entrou, né, na sua lista ali de homologados. Então, as organizações também já passam a usufruir muitos benefícios de negócio, né, em relação a isso, numa ampla variedade aí de requisitos. Isso no Brasil e fora do Brasil. Estamos falando para fora e para dentro da empresa. O quanto o senhor percebe que ter essas metas a serem cumpridas, ter esses compromissos, assumir esses compromissos, o quanto isso atinge a moral, a vontade de cada funcionário? Você expressou algo que eu estava aqui aguardando oportunidade para falar isso. O time atua de forma diferente. Ele se sente participativo, ele está orgulhoso de ter participado disso tudo, orgulhoso de pertencer a uma empresa que respeita, né? E isso atinge a motivação, por consequência, a produtividade, a dedicação. E quanto mais você desce na pirâmide, o funcionário ele fica mais orgulhoso ainda, sabe? É impressionante. Então, o ganho interno é muito grande, com motivação, com envolvimento, e se sente participativo, né? Acho que isso faz produzir muito mais e trabalhar satisfeito. Senhor Elias Zidek e professora Rosilene Rosado, muito obrigado por toda essa tarde de informação e de compartilhamento, principalmente, que acho que é o que mais importante fica aqui, o que a Frimeza conseguiu construir e o que está passando para todas elas. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço.